Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema da live vai ser macho alfa, que eu vou fazer junto com o Diogo, que é terapeuta tântrico do Rio Grande do Sul. E vamos trazer esses estereótipos, né, que foram criados no decorrer aí dos séculos, de como ser homem, o que devemos fazer para ser homem, né, e o que isso influencia hoje nas áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, inclusive no sexo. E é esse assunto que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, macho alfa. O pessoal aí tá entrando, o Diogo entrou já. Sejam bem-vindos, Josemar, Charles, o Riso, Josimar. Deixa eu chamar aqui o Diogo. Boa noite, Diogo, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo jóia, seja bem-vindo. Ah, gratidão. Eu Gratidão que por compartilhar esse agradeço espaço aqui. por ter aceito fazer a live aqui comigo. Diogo, quer se apresentar para os meus seguidores? Depois eu me apresento para os seus seguidores. Sim, pode ser. Pode ser. Meu nome é Diogo Alves. Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Trabalho com terapia tântrica há um pouco mais de 2 anos. Já cheguei na terapia tântrica, já amaciado da biodança. Já venho há um tempo aí fazendo biodança. Sou facilitador de biodança também. E hoje, né, acho que foi um processo assim de eu sair do meu antigo trabalho para esse, né, porque eu tinha uma fábrica de móveis, acho que eu nem comentei contigo, e aí foi um processo, uma transição assim que eu tive que romper com alguns paradigmas para eu realmente me tornar um terapeuta hoje. Bacana. Eu também vim da dança, Diogo. Eu também dava aula Ah, de é? dança, só que eu dava aula de dança de salão Ah, legal. com a minha esposa. Posso me apresentar? Depois da Vai lá, dança, manda. eu virei professor, comecei a dar aula, depois eu virei empresário na área da educação. E hoje eu sou terapeuta neurolinguístico, sou sexólogo. E eu criei o OMAS, que é um projeto, né, que trabalha com o público masculino, que eu estou trazendo esses conhecimentos para o público masculino, em 3 pilares, que eu trabalho corpo, mente e sexualidade. E estamos começando aí no Instagram. Diogo, quer começar falando aí o que é macho alfa? Ó, pessoal, da onde que surgiu esse tema? Eu estava acompanhando o Diogo e vi no Instagram dele um post que ele fez sobre macho alfa, né? E foi daí que surgiu a ideia de estar convidando o Diogo para a gente falar sobre esse assunto. Então, por isso que o Diogo começa aí explicando para a gente o que é macho alfa. Bom, então eu primeiramente, né, eu tive que ver observar as minhas próprias questões, eu fui atrás, ouvi muitos falar sobre esse termo macho alfa já desde muito pequeno, assim, e eu fui ver o significado disso no dicionário, né, para ver ao pé da letra o que realmente significava, e era um líder, né, a gente está acostumado a ouvir isso, né, que é um líder, e um líder normalmente ele acaba vindo junto com a condição de ser um herói, como por exemplo um pai, eu hoje não sou pai, mas eu sei que você é, e talvez outras pessoas também sejam pais. Então, os pais eles têm essa condição de ser um líder, de ser um herói, assim como outras pessoas na nossa sociedade também ocupam esse papel de liderança. No trabalho também é algo que é natural e que é comum. Mas hoje os nossos heróis eles estão um pouco distorcidos, né? A gente tem uma ideia de que herói é, por exemplo, um jogador de futebol, né? Não diminuindo a profissão, né? Pelo contrário, tem gente que eu sei que vem da pobreza, da condição de miserabilidade e se torna grandes personagens no mundo, no futebol, de exemplo de homem, inclusive. E até quando agora a gente estava desenvolvendo esse material aqui, eu me lembrei do filme do Homem-Aranha, lá que tem o tio Ben, que ele fala pro Peter, que é o Homem-Aranha, né? Grandes Uhum. poderes
grandes responsabilidades. E acredito muito que para ser realmente um líder, para realmente poder ocupar esse papel de macho alfa, vamos dizer assim, que não é alguém que vem e diz, olha, toma aqui, agora você já é um macho alfa. Não, é um lugar que precisa ocupar, que precisa ter muita responsabilidade para poder ocupar esse lugar. Sim. Né? Aham. Você bem sabe, na tua condição de pai, você não são os teus ensinamentos falados, né? São os exemplos. Então aí que está a responsabilidade. E eu na minha infância eu tive umas referências assim de masculino muito empobrecida, né? Afinal de contas, tu postou também, inclusive, aqui algumas perguntas. Quem é que nunca na sua infância não disse que isso era coisa de mulher, né? Que homem não chora, e homem não pode sentir dor, homem... várias coisas assim, tóxicas até, né? E inclusive assim, o homem tem que ser o comedor. Isso é uma coisa assim que eu acho que né, a gente tem desde a infância, assim, tanto que se tem esse estigma de que quando aparece a mulher, assim, o homem, para ser homem, ele tem que estar viril para a mulher. Não importa a mulher se fecha com a energia, se eu tenho atração, se eu não tenho, mas eu tenho que estar nesse papel perante a sociedade de cumprir o meu papel como homem. Se Sim. quiser me interromper, por favor. Eu estava estudando porque essa palavra alfa, né? E aí eu vi Uhum, que por ser a primeira letra do alfabeto grego, né? do grego, sim. Então o alfa quer dizer assim, o primeiro, o mais importante, né? Porque depois também tem o Uhum, macho, o macho beta, né? Que é a segunda letra do alfabeto, ou o ômega, o macho ômega, que é o último, mas no sentido assim, de que é o homem mais sentimental, o homem mais, como que eu posso dizer? Que mais não sensível, seja esse ligado? líder, né? Esse Uhum, macho que a gente está falando aqui, dominante. E aí eu comecei a analisar, né? O, aí o meu macho alfa, né? E aí eu trago uma coisa assim que eu queria comparar, Diogo, que são as nossas energias, né? A nossa energia feminina e a uhum, nossa energia masculina. Porque hoje, quando a gente deturpa esse conceito de macho alfa, a gente vai para a energia masculina, a gente hiper, né, valoriza essa energia masculina e eu vou explicar aqui o que acontece. Então, todos nós, independente de ser homem ou ser mulher, nós temos uma energia feminina e uma energia masculina, que é o yin e o yang, né? Então, o que sim, é essa energia masculina? A energia masculina é a energia da liderança, a energia de foco, de direção, de correr atrás, a energia do dinheiro, né? E o que é a energia feminina? A energia feminina é a da amabilidade, do amor, da paciência, né? Da conquista. Então, quando a gente fala em amor, em paciência, em tolerância, isso afasta os homens, eles próprios se afastam dessa energia feminina, não é? Porque para o homem o abraço, o beijo é mais difícil. Então, o que acontece? Nós temos que saber usar essas duas energias. Então, por exemplo, quando eu estou na minha área de pai, quando eu vou ser, né, exercer a função pai, eu vou abrir a minha torneirinha, como se fosse a torneirinha de água quente e água fria, eu vou abrir a minha energia do feminino para eu abraçar, para eu beijar, para eu acolher, para eu trazer próximo, que essa é a energia feminina. Quando eu estou lá no trabalho, por exemplo, na função de liderança, aí eu vou abrir mais a minha torneirinha do masculino, né, da energia masculina, para eu poder pôr esse foco, essa direção mais em ação. Então, quando o homem ele desvaloriza essa energia feminina dele e valoriza só a masculina, o que vai acontecer?
Aí vem a agressividade, vem a arrogância, a crueldade, a violência, a insensibilidade. Então, por isso, compreender esse conceito de macho alfa, né? E saber usar essas duas energias, tanto a feminina quanto a masculina. Porque a mulher também tem a energia masculina e tem a energia feminina também, né? Quer falar alguma coisa, Diogo? Não, é isso aí mesmo. Até eu não tinha me preparado para falar nada assim sobre a energia masculina e feminina, mas é exatamente isso. A gente acaba assumindo uma postura a tanto que hoje eu pessoalmente assim eu estou num resgate dessa minha energia masculina, desse guerreiro, desse provedor, Sim. de quem traz a segurança para o lar e zela pela família. Estou nesse resgate. Eu fiz uma chamadinha aqui dizendo, acho que foi ontem, dizendo, eu terminei aqui os meus rituais matinais. Na verdade, eu faço todas as manhãs aqui um ritualzinho, invocando meu guerreiro, fazendo contato com essa energia da raiva, assim, porque eu acho que a energia da raiva é algo que potencializa a ação, o fazer e as decisões, né? Sim, Não é aham. uma, ela não, ela bem canalizada não é uma energia destrutiva. Pelo contrário, é uma energia construtiva. Sim. É ela que dá o poder para a gente fazer as coisas, né? Sim. E aí como eu tive, como eu estava te falando aqui na minha infância, exemplos, né, mas referências de masculino assim não tão boas. Então eu notei, né, claro que não foi lá na minha infância, isso vem de pouco tempo para cá. Notei que eu estava me esmagando naquela época, de tal modo que eu preciso para caber na vida das pessoas, para eu poder me sentir amado e acolhido por mãe, por pai, porque a maneira, os exemplos que eles estavam me trazendo me moldavam a ser quem eles gostariam que eu fosse. Né? Sim. Hoje é uma coisa assim comum. Eu queria que meu filho fosse médico, queria que meu filho fosse advogado, e aí eu vou lá e faço uma faculdade para contentar eles. Na verdade, os filhos eles não querem nunca descontentar os seus pais, né? A gente acaba fazendo um contrato, né, Sim. para ser motivo de orgulho para os pais. Todo filho quer ser motivo de orgulho para os seus pais. E aí eu acabei me sentindo comprimido, esmagado, porque eu tinha uma tristeza, claro, eu não expressando aquilo que realmente eu queria ser, quem eu gostaria de ser, não tomando as decisões das minhas escolhas, né? Que decisões e as escolhas são coisas da energia masculina. Uhum. Eu acabei deixando espaço para que a tristeza, depressão fosse, fosse chegando na minha vida, fosse tomando conta. E até pensamentos suicidas me ocorreu em determinada época, sabe? E eu acho que isso é tão comum, tão comum. E aí uma coisa que me aliviava, que talvez tu trate isso muito, é o sexo vinha a ser algo que me aliviava, me trazia assim um conforto. Mas eu não me relacionava sexualmente, não profundamente, não criava muita intimidade, né? Porque conforme eu fosse criando intimidade, eu também ia ter que ir expressando esse meu lado mais, vamos dizer assim, o lado do Diogo que tem medo, que eu posso realmente dizer que eu dizer que eu estou frustrado com alguma coisa, que eu estou triste, que eu estou deprimido, realmente mostrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade, talvez até chorar, né? Algo que a gente ouvia muito, né? Que o homem não chora. Chora, é. Aham. Hoje a gente tem homens mais chorões, né? Mais ligados com as suas emoções e não tem problema nenhum, né? Aliás, até a nossa própria sexualidade está mais fácil de ser expressada também. Sim, aham. Diogo, eu trouxe essa ideia da energia masculina e feminina, porque dessas frases que a Uhum, gente está falando, né, que a gente ouviu quando criança, aí eu trouxe uma frase aqui que colocaram lá no meu store: homem de verdade é aquele que põe comida em casa, sabe? Então, uhum, é aí que a gente tem que reavaliar essas frases, né? Porque, por exemplo,
antigamente, se a gente voltar lá no Homem da Caverna, na época dos Uhum. índios, sim, as mulheres ficavam em casa cuidando da alimentação, da comida e dos filhos, enquanto o homem saía para caçar, né? Então, sim, o homem era aquele que provia a comida, né? Mas Sim. hoje, o mundo de hoje não é mais assim. Então, ser homem é você ter responsabilidade. Então, assim, eu vou casar, vou ter filhos, então tá bom. E conversar, né, com o parceiro ou com a parceira. Os dois vão trabalhar fora, os dois, ou um vai ficar em casa, o outro vai trabalhar fora, e essa conversa, porque a partir do momento que ser homem de verdade é aquele que provém a comida, fica muito pesado, porque fica só para um. E se acontece Uhum. algo, na cabeça dele é assim, eu vou deixar de ser homem se eu não trouxer comida, né? E isso Exatamente. pesa muito. E aí, às vezes, Exatamente. até eu vou roubar, porque eu não tenho condições agora de comprar, eu vou roubar, porque senão eu vou deixar de ser homem, porque eu não estou levando comida para minha casa, Uhum. né? Então, mudar esses conceitos, porque hoje a vida é outra, né? Não tem, é o que eu estava falando da energia masculina e feminina. Hoje o homem e a mulher são iguais, né? Sim. Até se tem uma clareza muito maior sobre a energia masculina e feminina que nos facilita muito, né? Apesar de que a gente tem, tanto na energia masculina como na feminina, um lado maduro e um lado imaturo, Sim, sim. né? Mas são padrões que precisam ser realmente quebrados, né? E o que eu tenho para dizer aqui é que uma mentira contada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade, Na verdade, né? sim, E por isso que às vezes eu ficar aqui repetindo o que eu ouvia na minha infância, que o homem não chora, eu posso estar repetindo isso. E isso acaba se tornando uma verdade para os próximos. sim. E eu entendo que quebrar um paradigma realmente não é algo fácil. Não é tão simples assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive que aprender a dar não, a dizer não. Aliás, antes de eu aprender a dizer não, eu tive que começar a aprender a receber o não. Porque como eu me moldei muito de acordo com a vida dos outros, então quando eu era um peso muito grande eu me moldar para caber na vida do outro, e aí quando eu precisava de algo do outro, eu ainda recebia um não. Eu na minha cabeça, eu fiz tanto esforço para agradar aquela pessoa, e ela ainda me diz um não. Então isso é algo assim bem desafiador, assim, ainda às vezes ainda vem sendo. Até algo que eu descobri há pouco, né, sobre mim mesmo, nesses processos de autoconhecimento, é que por mais que eu vá lá oferecer algo à minha parceira, na ideia de supostamente não esperar nada em troca, no fundo, eu espero algo em troca. Então, é um amor, mas não é incondicional. Eu estou Sim. fazendo, mas já esperando algo em Algo troca. em troca, sim. E na verdade é o amor incondicional, mas o amor incondicional ele começa com o alto amor, né? Primeiro a gente tem que Sim, se amar, olhar para a gente, porque quando a gente enche o nosso copo, né? O que transborda a gente vai dar para o outro. Então, se o meu sim. copo tá vazio Boa. e eu vou dar para o outro, eu vou cobrar porque o meu copo tá vazio. Então, primeiro eu encho o meu copo de amor e quando transbordar, aí eu vou dar para o outro, porque aí eu não vou querer nada em troca, porque o meu copo está cheio, né? Então, por isso que a gente fala sempre de dentro para fora, isso em tudo, na paciência, na tolerância, né? Na compaixão. Primeiro eu encho o meu copo para depois eu dar para o outro, né? Porque senão eu vou sempre cobrar. Boa. Isso é verdade. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Ô, Diogo, Mas, tem outra frase oi. aqui que você trouxe, né? Do homem não chora, seja homem. Então, tentar um exemplo assim: faz de conta, uma criança está brincando lá na rua, cai, machuca e vem chorando
em direção ao Uhum. pai e o pai fala assim: seja homem, engole o choro, né? O homem não chora. Sim. E hoje eu vejo, Diogo, nesse trabalho que eu estou desempenhando aqui com os homens, eu vejo que até hoje isso está ainda no inconsciente dos homens, porque assim, engole o Uhum. choro, eles engoliram o choro e até hoje eles têm dificuldade de pôr para fora o que eles sentem, as dificuldades deles, as dores deles. Então, às vezes, eu faço um post ou um vídeo falando sobre algo e eles entram em contato comigo perguntando, mas assim, morrendo de vergonha de falar que eles têm aquela dificuldade, que eles têm aquela dor e me ajuda, por favor, sabe assim? Tem, tem homens que eu tenho que ficar perguntando para depois eles falarem. Olha o tanto que eles engoliram e hoje para pôr para fora essas emoções e esses sentimentos, porque o homem não pode chorar, é muito difícil. Né? A gente vê até na roda dos homens, dos nossos amigos, que a gente não fala sobre as nossas dores. É o que você falou lá do homem alfa, que é o jogador, né, de futebol, mas parece que para ser o homem alfa é uma competição de futebol e você tem que ser o melhor e o mais Uhum. talentoso, o mais habilidoso, né? E aí na Sim. conversa dos homens é só isso, a gente, cada homem tenta ser melhor. Eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, nossa, hoje, né? E ninguém fala das suas dores, ninguém fala das suas É. dificuldades, né? Na nossa cultura falocêntrica aqui, né, eu vou colocar assim nesses termos, se tu me permite aqui, eu vou lá no encontro dos homens e mostro o tamanho do meu pau. Aham, sim, aham. E aí, nessa cultura falocêntrica, né, que tudo é relacionado ao tamanho, né, o meu é o maior, eu sou mais homem. Fica uma coisa mais ou menos assim, né? Mas, enfim, o que eu quis dizer é que conforme eu ia me moldando, nessa coisa também de homem não chora, né, ou de se tu apanhar na rua, tu vai apanhar em casa, e se moldando, e se espremendo, cabendo em espaços que você não cabe, né, que eu não cabia na época, é como se fosse construir um império em cima da areia movediça, Sim. né? É um império em cima da areia movediça. Eu tenho dificuldades, assim, né? Tinha mais dificuldades de me expressar. Eu até me lembro, assim, no colégio, nessa coisa de você não expressar a tua dor, de não expressar a tua tristeza, de não pedir amor, assim. Isso é um trabalho que eu faço muito, assim, de pedir amor. É uma coisa que é difícil. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e eu faço coisas para demonstrar isso, mas nunca falo para ela de fato que eu amo ela. Ou peço, agora eu preciso realmente que tu venha e que tu me dê um abraço. Eu estou precisando desse abraço. Então, eu percebi que eu tinha uma tendência a entrar na minha tristeza, entrar na minha dor, tanto que quando criança eu não chorava na frente das pessoas, eu me escondia para chorar. Uhum, E sim. aí eu desde a minha infância, quando eu me via com a dor, com a tristeza, com solidão, eu procuro me isolar. Eu notei esse meu padrão de comportamento. Então eu pego e começo a me isolar. Saio da vida, porque eu não quero atrapalhar a vida de alguém, eu não quero me mostrar vulnerável para Vulnerável. alguém, porque aí eu vou ser fraco, vou ser menos homem, alguém vai conhecer uma fraqueza minha e eu vou ficar exposto àquilo ali, a qualquer hora eu vou sofrer um ataque, né? Porque tudo é energia acontece, a gente já presencia desde pequeno os pais já na discussão e na energia de violência verbal, então eu já espero receber aquela violência também. Uhum. E, e foram se criando algumas crenças, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa. Fala que eu... Eu falei aqui, ó, às vezes quero falar alguma intimidade de homem, para um amigo e não tenho. Mas essa é a dificuldade mesmo que os homens têm. Os homens não conseguem conversar com outros homens sobre esses assuntos. É muito difícil.
E aqui, ó, tem um outro falando aqui, 12 centímetros é considerado pequeno. Sabe, sim, depois eu vou falar disso daqui também, que está relacionado ao macho alfa no sentido assim de poder, sabe? Que é o que você Sim, falou, falocentrismo, né? Você sim, falou do homem forte, Diogo. Hoje, hoje a gente levou o nosso, a gente tem um gatinho macho, e um gatinho fêmea, né? Uma gatinha e um gatinho. E aí, quando a gente foi fazer cirurgia na gatinha para ela não ter mais gato, ela saiu do veterinário, ela chegou em casa já toda ativa, fazendo brincando, tudo. E hoje foi o machinho. E aí o macho chegou, ele ficou deitado lá o dia inteiro. Então a gente estava falando assim da força do homem e da força da mulher, porque dizem que o homem é mais forte, não é? é. Mas no que o homem é mais forte, não é? Então, não tem assim o que o homem e o que a mulher é de diferença. Igual falam, o homem é racional, a mulher é emocional. Não, nós temos um cérebro que tem um lado racional, um lado emocional. Os dois têm os dois, né? E aí Sim, da força também. Se a gente for falar da força física, de músculo, quantas mulheres musculosas tem aí muito mais forte do que os homens, não é? E se, sim, se a gente for falar emocionalmente também, quantas mulheres que têm muito mais força emocional do que os homens? Então, essa frase aí, os homens são mais fortes que as mulheres, também tem que ser revista, né? Tem que ser olhada, que foi o que você falou, que às vezes tanta mentira repetida vira uma verdade. E a gente sim. abraça aquilo, salva aqui no nosso HD e a gente, inconscientemente, a gente coloca isso daí na nossa vida, na nossa realidade, uma coisa que não é. E não questiona. E não se Sim, questiona sobre não se aquilo, né? questiona, sim. Por falar em gato, olha quem veio fazer uma visita aqui. Tem um gato também? O Iron Maiden. Aham. E aí, O nosso... então, eu acho que é muito importante realmente a gente ter nós homens termos um grupo de apoio, onde a gente Sim, possa ocupar esse espaço só para ser ouvido, né? Sem que eu possa te ouvir e ter que dar uma opinião sobre aquilo ali ou comparar o que tu trouxe com a minha vida. Só testemunhar aquilo, só se colocar na presença e ouvir, porque é uma das maiores necessidades, tanto do homem quanto da mulher, de ser ouvidos e acolhidos. Se, sim. se a gente pudesse fazer um aparado geral assim das nossas necessidades, seria isso. Aham. E, e nisso tudo de ficar se esmagando, de não ter atenção, voltei aqui a falar da minha vivência, eu notei um padrão de comportamento que eu acabava até me machucando fisicamente. Isso foi uma coisa que eu vim ver depois, assim, depois de um tempo, né? Nesses processos de desenvolvimento e tal. Eu percebi que eu tinha um padrão de me machucar fisicamente para poder receber o amor e o cuidado, para poder ser visto, Sim, né? E um outro lado, um outro motivo que eu percebi assim era que em algum lugar do meu inconsciente era como se eu tivesse me punindo por não ter sido quem eu gostaria de ter sido, por não ter expressado minha raiva, a minha tristeza, os meus medos. Guardei muita coisa, né? Então eu gosto de fazer uma comparação assim com uma represa. A água vai represando, a água flui, né? Mas quando represa, ela vai acumulando, e ele vai se acumulando uma energia tão grande que depois que se rompe essa barragem, assim, sai da frente, né? sim. Aham. Ô E, Diogo, uma outra frase aqui também que falaram, que é se apanhar na rua, vai apanhar em casa. sim, Olha o que tem por detrás dessa frase, né? A violência. Então, assim, se você apanhou, vai lá e bate no outro. Porque se você vier para casa, você vai apanhar também.
Então, a gente está falando aqui de tudo isso e você está dando os seus exemplos aí, como esse macho alfa tem que tomar cuidados e rever os conceitos, né? Porque o que ele vai transferir para as outras gerações, não é? Essa é uma frase típica que na minha infância foi meu carrasco, assim, me torturou demais, assim. Eu estudava num colégio estadual, então lá tinha várias crianças problemáticas, também com provavelmente com seus referências de masculino e femininos tóxicas. E eu dei trabalho para as professoras, mas assim, era um lugar onde as crianças brigam, né? Era uma coisa assim comum num colégio estadual daquela época. E aí, como eu tinha a voz do meu pai que se tu apanhar na rua, tu vai apanhar em casa. Então, aconteceu de eu apanhar na rua e eu não falar nada em casa, Uhum. né? Porque eu apanhava na rua de medo de apanhar, Sim. de medo de tomar um esporro. Então, assim, eu ainda não sofri muito com bullying, né? Bullying é uma coisa de pouco tempo. No meu tempo, eu tenho 38 anos, mas quando eu ia para o colégio não tinha o bullying, né? Isso que você tem por bullying hoje era normal. Ninguém dava bola, ninguém levava adiante. Aliás, ninguém dava bola, não, se matava no peito, né? Aham. Pegava o bullying, está bom, daqui que é meu, eu levo embora e eu me viro com essa dor que tu me causou, né? Vamos dizer assim. Mas eu sofri bastante com essa frase, assim. Não que eu tivesse apanhado, assim, do meu pai, mas só de ter sido falado aquilo ficou me martelando, né? Eu podia ter falado para ele ter tido a atitude do macho alfa e ter ido lá defender a cria, Sim. né? Na real, ele teve uma atitude oposta àquilo, da que deveria ter sido feita. Sim. Ô, Diogo, vamos entrar aqui agora numa frase do sexo, que você estava falando do sexo, né? E aqui o Uhum. pessoal também está querendo entrar no assunto de sexo. Quando a gente Sexo é muito fala. bom de falar. Você já ouviu falar que homem pensa mais em sexo do que mulher? Eu acredito que sim, eu já ouvi falar na frase que o homem pensa mais em sexo do que mulher, mas eu acredito muito que ambos desejem tanto quanto o mais. O homem ele tem assim uma coisa de, de fazer o sexo em buscar alívio através do sexo. Né? A mulher ela já não, ela tem o desejo, tem o tesão como homem, mas ela busca ter um pouco mais de sentimento, né? Porque é algo que é da característica da energia feminina, de realmente de ter esse contato, mais conexão, não busca um alívio, Sim, que é a energia feminina, né? Que os homens é não a energia querem, né? feminina. Uhum. Sim. Até eles entenderem que essa energia feminina é uma parte deles. Enquanto eles ficarem negando essa meia parte, eles não vão ser homens por inteiro, né? E na verdade, quando a gente fala em sexo, sexo é poder. Quando a gente fala em energia, essa energia sexual, essa é a energia de vida, é a energia que faz a gente ir para a vida e realizar as nossas vontades, os nossos sonhos, né? É a energia sexual. Então, é uma energia de poder, ela tem potência. E se a gente voltar também atrás, o que acontece? Os homens pensam mais em sexo, porque assim o poder estava na mão dos homens, né? O que a gente fala aí, o patriarcado, né? No sentido assim que homens, quanto mais mulheres eles tiveram, mais ele é o melhor, o garanhão, não é? O pegador. E a mulher não. Quanto mais a mulher sai, mais a mulher é o quê? Ela é prostituta, né? Vagabunda. Uhum.
Então, houve essa deturpação também no decorrer aí da história. E, e os homens buscam esse poder no sexo, né? Também. É o exemplo que você deu, né? De você buscava o sexo, né? Como uma forma de alívio, sim. Uma forma do quê? Uma forma de alívio, né? Era um Sim, pequeno prazer que eu tinha diante de tudo, de toda aquela claustrofóbica situação que eu me sim. coloquei. E, a- e aí você tá, aí que tá o que eu tô querendo trazer, Diogo, porque assim, o homem, quando ele se masturba ou faz sexo, é no sentido de alívio que você está trazendo, e é como descarregar. Então, é como você pegar essa energia de vida, essa energia sexual que vai te levar, que você pode pegar essa energia e levar para todas as áreas da sua vida, para sua área profissional, para sua área pessoal, social. O que você faz? É um alívio. Você perde a energia. Você esgota a energia. E o que nós homens deveria fazer? É aumentar essa potência, aumentar essa energia para que ela flua no nosso corpo e a gente leve para essas áreas da vida. E não ter esse pensamento de alívio, né? O sexo é um alívio. E, e quando a gente fala em poder, aí eu volto aqui, ó, na pessoa que falou assim, 12 centímetros é considerado pequeno. Então, assim, ainda os homens. Diogo, você não imagina a quantidade de homem que quer assim aumentar o pênis, que está preocupado com o tamanho do pênis. E aí eu falo assim, aí a gente traz aqui o símbolo do poder. Eu vejo que a pessoa, talvez, ela é tão vazia de poder, né? Ela tem uma baixa autoestima, ela não acredita nela, ela não confia nela e ela precisa de um pênis para mostrar para o outro que ela tem poder. Então, quanto maior o pênis, maior o poder. Aí, o Diogo, aí eu trouxe até aqui. O He-Man é da sua época ou não? Sim, é da minha época. É tipo assim, ó, pegar o pênis grande e falar pelos poderes de Grayskull, sabe? E achar que a espada vai trazer poder. Então, Sim, é algo que falta aqui dentro que o tamanho do pênis vai compensar. E não, ao invés de querer aumentar o pênis, e aí eu aproveito aqui para falar que não tem nada, não tem remédio, não tem exercício nenhum que aumente o pênis, mas sim a cirurgia, mas para quem tem um micropênis, né? Mas ao invés de querer aumentar o pênis, por que não aumenta o conteúdo aqui dentro? Vai buscar formas novas. Aumente o seu desejo sexual, estudando, buscando coisas novas para se melhorar e usar o seu pênis, não importa do tamanho que ele é, mas usar ele de outras formas e melhor, não é? Aí tinha sim. um, aí tinha um outro aqui, deixa eu ver se eu acho, que estava falando da britadeira. Eu não tô conseguindo correr aqui os comentários. Aqui. Que Mas, movimentos, que movimentos podemos fazer para sair do básico, britadeira? É isso. É desejar. Igual, eu desejo, faz de conta, eu desejo ter um carro. O que eu faço para aumentar o meu desejo por aquele carro? Eu vou na concessionária, vou perguntar quanto custa, para eu saber quanto tempo eu vou precisar para juntar o dinheiro para comprar aquele carro. Eu vou entrar no carro, vou fazer um test drive, porque aí eu estou aumentando o meu desejo e a minha vontade de querer o carro. E o desejo sexual também. Então, eu tenho que buscar coisas novas. Então, vá buscar movimentos novos. Quantos exercícios? O Tantra, não é, o Diogo? Uma sim, forma de se ver, de olhar para o seu corpo, de sentir novos prazeres, de ser tocado de outras formas, não é?
E aí Aí você tem vai... várias coisas, assim, vários. Vou falar um diamante aqui, para quem quiser experimentar, e se tiver aberto também para trazer isso para sua vida. Eu não consegui ver quem que perguntou aqui da britadeira, mas são coisas assim tão simples, que eu vou falar aqui, as pessoas não vão acreditar, e muito provavelmente elas não vão fazer, Aham. mas há uma simples respiração. A simples respiração vai te fazer sair do movimento de britadeira. Uma simples respiração não vai importar se tu tem 12 ou 19 centímetros. Simples respiração. É só um estado de presença. Sim. Porque Ó, é tão comum eu estar. As pessoas chegar numa relação sexual e porque tá tão genital o prazer, sim. né? Tá tão pornográfico, tão performático, assim, vamos dizer assim, que eu fazendo aquela performance, eu não consigo chegar num prazer de ter um orgasmo, de ter uma ejaculação. Então eu preciso fantasiar na minha cabeça, eu estou tendo uma relação, eu e uma outra mulher, e eu preciso fantasiar que eu tenho outras mulheres, ou que eu tenho várias mulheres, ou que eu tenho mais um homem junto. Preciso fantasiar para conseguir chegar ao orgasmo. Sim. E o mais interessante é que dentro do Tantra, se tu tem 12 centímetros, não importa porque a última coisa que importa é a penetração dentro do Tantra. E tem uma coisa, fugindo um pouco aqui do macho alfa, mas que talvez ajude a surgir aí novos machos alfas, né, com outro pensamento, Com quebrando novos os seus conceitos, né? com novos conceitos, quebrando os próprios paradigmas, e talvez seja um pouco frustrante, mas eu convido nos meus encontros aqui, que são para casais, cursos para casal, do homem ter uma relação sexual e não ter a ejaculação. É porque ejaculação e orgasmo são coisas distintas, não são a mesma coisa. A ideia é que se chegue numa linha, vamos supor aqui, até usei esse quadro aqui esses dias, a linha desse quadro aqui, e aí numa tabelinha aqui eu vou subindo aqui meu nível de excitação, de prazer e vou chegando aqui. Quando eu ultrapassar essa linha preta aqui, daqui para cima a ejaculação. Se eu manter aqui um degrau abaixo antes de eu ultrapassar essa linha, aí vai do autoconhecimento, autocontrole, respiração, é uma prática, é algo, um exercício que você pode ir aperfeiçoando e aprendendo com o teu próprio corpo e se manter abaixo dessa linha por mais tempo possível. Aí você pode ter o que se chama dentro do Tantra, que é um orgasmo a seco. Esses orgasmos eles podem durar 50 minutos. 50 minutos. Sendo que numa relação normal que se tem hoje, o tempo de um orgasmo é 2 segundos ou 3 segundos pro homem, talvez nem isso. Sim. Eu Então é tô. só respirar. Sim. Aí, ô Diogo, eu trago novamente aqui o exemplo de que quando a gente. Aí eu estou falando de programação neurolinguística, né? Que é nós Uhum. programamos o nosso cérebro a entender que sentir prazer, né? Os homens, quando aprendem lá na adolescência a masturbação, que é com o corpo contraído, fazendo fricção, com força. E você ensina a sua mente que prazer é isso. E às vezes a gente aprendeu a fazer rápido, porque senão alguém ia ver ou ia ouvir. E cadê a respiração? Cadê o relaxamento, não é? E aí a gente vai hoje para uma relação com uma outra pessoa, e aí a gente precisa relaxar, a gente precisa respirar, a gente precisa emitir som. E aí o negócio não sobe. Por que que não sobe? Porque você ensinou ele que sentir prazer
é só com fricção e com força e contraído sem respirar. Então, por isso que eu falo dessa masturbação consciente, que é uma nova forma, e aí esses exercícios vêm todos do Tantra também, né? Que é uma nova forma de você ensinar o seu pênis a sentir prazer de outra forma. E aí você vai reensinar, né? Você vai reprogramar a sua mente a sentir prazer de outras formas também, né? Sim. Oh, Diogo, uma outra coisa aqui também que falaram, foi uma pergunta. Por que quando não conseguimos dar nosso melhor na cama, nos sentimos menos machos? Então, uma coisa que eu sempre falo, que isso também mudou o meu pensamento, porque eu também tinha esse pensamento e isso mudou, que a gente não dá prazer para o outro, a gente não faz o outro ter prazer. O homem tem a mentalidade de que ele vai fazer a mulher gozar, ele vai fazer a mulher sentir prazer, ele que vai... sabe, o macho dominante é o poderoso. E aí, e ontem um seguidor meu veio falar sobre isso, né? E ele estava comentando que primeiro ele faz a mulher sentir prazer, gozar, e depois que ele vai sentir ele vai ejacular, vai sentir orgasmo. Mas aí, quando chega a vez dele, ele não tem ereção e ele não consegue ejacular. Aí eu falei assim, mas é a sua função dar prazer para ela e fazer ela gozar? Ele falou assim, sim, é minha função. E eu falei assim, e você consegue? Ele falou assim, consigo. Eu falei assim, então tá bom. Então, se é função sua dar prazer para ela e fazer ela gozar, então é função dela fazer o seu pênis ficar duro e fazer você gozar? Aí ele parou para analisar, entendeu? Por quê? Mesmo que a mulher queira que o pênis dele fique duro, mas ele não quer, ela não vai conseguir. Não é? A gente não consegue fazer o outro sentir prazer se o outro não quer. Então, o prazer, ele é individual. Num relacionamento, eu cuido do meu prazer e a pessoa que está comigo cuida do prazer dela. Minha esposa cuida do prazer dela, né? Só que juntos, nós estamos nos excitando. A gente está beijando, a gente está desejando, né? A gente está fazendo carinho, carícias, e tudo isso vai trazendo esse orgasmo e nos preparando para esse orgasmo, para essa ejaculação, não é? Mas cada um cuida do seu prazer. É junto, mas cada um é responsável pelo seu. E não dá para gozar e sentir o orgasmo juntos, né? Então aí cada um cuida do seu. Se um gozou primeiro, depois o outro goza. E se não gozou também, não tem problema, né? O prazer, vamos sentir prazer de outras formas também. Então, respondendo aqui essa pergunta da pessoa, né? Por que quando não conseguimos dar nosso melhor na cama, nos sentimos menos machos? Então, aí de observar, por que menos macho? O que você tem que fazer para ser macho? Né? Cuida do seu prazer, a outra pessoa cuida do prazer dela, as expectativas diminuem, né? Você vai ficar menos ansioso, e você vai sentir prazer, né? Eu acho que tem toda uma questão também de quando eu me responsabilizo pelo orgasmo da minha parceira, ou do meu parceiro, no caso, era parceira, enfim, não sei. É como se eu criasse uma dependência. Eu faço a pessoa se tornar dependente de mim. Ela precisa de mim para ter. Também, fantástico sua observação. Sim. Fantástico, Diogo. E aí, e isso também vem a ser um peso, né? Porque aí, além do homem, para ser realmente um homem de verdade, ele precisa ser viril, estar viril. Ele nunca, não há a possibilidade de dizer, olha, hoje eu não estou afim, eu não vou transar contigo. Sim. Isso não é algo do homem, né? E realmente é algo difícil para um homem assumir esse lugar.
Você tá Mas assim, falando isso, aí eu tenho outra frase aqui, ó. Homem não nega fogo. é, Homem não nega fogo. pelo contrário, o homem que é homem nega fogo. Sim, aham, O homem que é homem nega fogo, porque aí ele precisa realmente do lugar de onde ele está, em paz com ele mesmo, se sentindo seguro suficiente, sem medo de perder a parceira dele, sem medo que a parceira vá procurar um outro macho e dizer, olha, hoje eu não vai ter, respeitando o próprio corpo, porque às vezes o corpo tem limitações também. aham. Então, independente se sou macho ou não, né, eu preciso prestar atenção no que o corpo está me dizendo. Ó, Diogo, eu falo que é um relacionamento de três cabeças, né? A minha, a da minha esposa e do meu pau. Então, tem hora Uhum, que a minha cabeça quer, a cabeça dela quer, mas a cabeça dele não quer, entendeu? Tem hora sim, que ele quer, a minha cabeça quer, mas a dela não quer. Então, a gente tem que respeitar, né? Respeitar os momentos. sim. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta aqui. Excelente debate, obrigado. Estou sem palavras com as explicações de vocês. Parabéns pela página e debate. 19 centímetros, queria que fosse 22. Então, isso que 19 já está acima da média. No Brasil, a média é 13. E ele está querendo 22. Talvez ele está querendo trabalhar em filmes pornográficos, né? E para Talvez, talvez. e para trabalhar lá precisa de ter uns dotes maior. Realmente muito bom, muito obrigado, Gelsi. Boa colocação sobre a questão. Falaram da virgindade da Maria, por isso Maria precisou ser virgem. É daquele assunto que a gente estava falando, né? A comparação das mulheres e dos homens. Nunca gostei de me masturbar. Amigos disseram que por isso o pênis não desenvolveu. Mas apesar de ter vergonha do tamanho do pênis, nunca deixei isso dirigir minha vida como desespero. Ô, João, quando você leva esse conhecimento de que quando você se masturba, você está trabalhando com a sua energia sexual, e aí a gente volta a falar que não é para o alívio, mas para canalizar essa energia para suas outras áreas da vida. A masturbação é um alto amor, é você aprender a se tocar, é aprender você olhar para o seu corpo, aceitar o seu corpo. Então, a masturbação ela é importante. E ainda tem pesquisas, Diogo, que fala que o homem que ejacula mais de 22 vezes por mês evita câncer de próstata. Então, às vezes, você não vai ter um parceiro ou uma parceira para ejacular 22 vezes. Então, aí é na masturbação, né? Mas não olhar para a masturbação como o que a gente ouvia também, que faz mal, né? Vamos. Uhum. Aí tem aqui o Naldo falando: autoconhecimento é fundamental. A masturbação é um autoconhecimento, é você conhecer seu corpo, saber como ele funciona, não é? Principalmente você, Diogo, que trabalha com o corpo, você vê isso, não vê? A Sim, sim, transformação das pessoas quando você coloca esse trabalho delas olharem para o corpo dela, sentir o corpo dela, né? Deixa eu elas chegam num lugar, né, não é porque é o meu trabalho, mas enfim, de qualquer outro terapeuta vai conduzir um terapeuta sério, né, porque afinal de contas o Tantra ele acabou sendo um pouco deturpado, né, eu tendo um trabalho aqui num projeto para romper com esses paradigmas, para romper com essa ideia porque acabou se sexualizando a ideia do Tantra. Sim. E elas saem do atendimento. Eu recebi um feedback essa semana que foi assim, foi sensacional, assim. Ela me disse assim: nunca ninguém antes havia me tocado com tanto amor, carinho e respeito.
Ou seja, nem ela mesma havia se tocado. Sim. Então eu acho que se autotocar, assim, conhecer o próprio corpo, são coisas que é necessidade de todo ser humano. As mulheres, elas foram muito repreendidas para não se tocarem. Os Sim. homens não, né? Volte e meia, se tem um cantinho ali, já de criança já toca a punheta ali, né? Aham, sim. Só que nessa coisa de. Até tu foi falando antes da masturbação, e eu me lembrei daquele corredor lá, o Bolt, não sei o nome, o Usain Bolt, uma coisa assim. Tu começa a se masturbar de uma forma de chegar rápido ao orgasmo, você se torna naquele corredor, você condiciona o teu corpo a ir mais rápido. Sim. E assim o homem leva 5 minutos para chegar ao orgasmo, enquanto a mulher leva 15. Então é bem comum que as mulheres não consigam chegar ao orgasmo numa relação com penetração. Aí junta um homem que treinou o cérebro dele a ser esse corredor aí, né? Uhum. Junta com a ansiedade, junta com a falta de respiração, e aí vira ejaculação precoce. Aí a pessoa não consegue nem ver a outra, já tá gozando, né? Não consegue Sim. nem introduzir o pênis, já está gozando, porque ensinou a mente a trabalhar dessa forma, né? Ali tem alguém ali que perguntou, que falou das 22 ejaculações. Agora eu consegui ver os comentários aqui. Que evita o problema da próstata. Então, na terapia tântrica também existe aqui para o homem a P-Spot, é o nome, que é a massagem, que é o toque e a estimulação da próstata. Tem Uhum. pesquisas, tem estudo que a estimulação da próstata também evita o câncer de próstata. E até é mais de 70%, que eu sei, assim, não lembro o número exato. Mas é um número bem significativo. Aí precisa se romper, né, com muitos dos paradigmas desse macho alfa que foi construído ao longo dos anos nesse sistema patriarcal, de que é deixar o toque na sua próstata. Não quer dizer que eu vou virar viado, que eu vou virar gay por isso. Pelo contrário, é um prazer assim absurdo. Né? Claro que não é chegar lá e direto ao ponto. Nesse, né? Precisa ir também respeitando o passo a passo, o tempo de cada um. Ô, Diogo, estão perguntando aqui se no Tantra o homem ejacula. Sim, no Tantra o homem ejacula, no entanto, a mulher precisa ter o orgasmo antes. A mulher precisa se satisfazer antes. Por quê? A mulher ela é multiorgástica. Ela não precisa enrijecer o pênis, o membro dela. Ela tem um clitóris que é parecido com o pênis, mas ela não precisa deixar ele ereto para começar uma nova relação. Enquanto o homem, depois que ele ejacula, e lembrando que ejaculação é diferente de orgasmo, mas depois que o homem ejacula, é como se o homem fosse para a morte. Acabou, morreu, a energia se esvai, acabou tudo. Até posso, daqui mais uns minutinhos, voltar a ter uma outra relação. Mas ele precisa de um tempo, que esse tempo é chamado refratário, para poder se recompor fisicamente. E mesmo assim, ele não chega com 100% da autonomia. Mas ele pode jogar assim, pode ejacular assim. Aqui tem uma outra a pessoa. Eu ejaculava pouco, mas no Tantra eu gozei tanto que eu não imaginava que tinha tanto. É que, na verdade, é aprender a sentir e se excitando e não ejacular. E você vai segurando essa energia, você vai se excitando, que aí você vai aumentar a potência, né? E aí você deu o exemplo da próstata. É a próstata que é o músculo que contrai para o jato sair, né? É a próstata que faz essa contração. E se você estimula a próstata, você está estimulando também
nessa contração. Por isso que o prazer também aumenta, né? Fora os pontos, né, de prazer, né? Nesse Sim, caso, lembrando que todo o corpo ele é orgástico, né? sim, E até tem uma das práticas aqui, que é uma das primeiras que eu indico, que se chama Sensitive. Ela é um toque sutil. É engraçado porque é um toquezinho sutil. Não sei se você já experimentou, mas assim, é por todo o corpo, com exceção dos órgãos genitais, justamente para desgenitalizar o prazer. sim. Ô, Diogo, você perguntou se eu já senti. Eu fiz alguns cursos, mas eu fiz com a minha esposa particular. Aham, Então, um sim. professor ensinou a gente tanto a massagem tântrica quanto o sexo tântrico também. E amanhã eu tô indo para o primeiro módulo de formação. Eu vou me formar. Ah, Começo legal, amanhã. São 4 módulos no Ganesha. legal. E aqui tem, na massagem, o homem ejacula. Ele ejacula, mas ele não é obrigado a ejacular, né? É isso, Diogo? Sim, não é obrigado a ejacular, e na verdade ninguém é, né, obrigado a ejacular. Sim, Mas assim como na masturbação consciente que tu traz aqui, é assim, eu tô dando um prazer pro meu corpo, e esse prazer ele se distribui com a liberação dos neurotransmissores, mas vai se alojando por todas as células do meu corpo. Então seria a energia sexual também uma baita, uma puta energia para manifestar e co-criar a tua realidade. Porque eu estou ali vivendo uma situação, visualizando mentalmente, pensando sobre aquilo e enchendo, liberando altas doses de neurotransmissores de prazer no meu corpo, e estou ensinando as minhas células sobre aquilo, sobre sobre essa sensação, esse sentimento. Então a energia sexual ela acaba sendo uma grande energia de manifestação. Afinal de contas, ela é uma energia geradora de vida. sim, aham. E quando a gente fala em energia, né? Quando a gente segura essa energia, e é igual a gente falando da raiva, né? A raiva ela não é nem positiva e nem negativa. O que você faz com a raiva que pode ser positivo ou negativo, né? E essa energia também, quando você segura muito essa energia, você pode levar essa energia pro lado negativo também, né? Que aí vem o abuso sexual, vem traições, né? Que é direcionar a energia pro negativo. Mas como você está dando o exemplo de a gente saber utilizar essa energia para o lado positivo da cocriação, né? Uhum, sim. Tem uma pessoa Na que relação pergunta... sexual também pode ser feito. Oi? Não ouvi. Na relação sexual também tu pode manifestar Sim, sim. juntos, né? Então aí Aham. se dobra o poder de potencialização. Uhum. Né? Tem uma vivência, inclusive, são práticas meditativas. E é uma vivência que tu faz um casal e vocês vão falando coisas que vocês merecem em comum. E aí, quando eu falo que eu mereço amor, eu mereço carinho, eu mereço dinheiro, eu mereço fartura, eu mereço prosperidade. E aí a gente vai junto respirando, fazendo um movimento dentro dessa prática meditativa e manifestando usando dessa energia sexual. Aham. Aqui tem uma pessoa perguntando como faço para fazer o curso tântrico. Aí é só pesquisar na internet. Eu não sei de onde você é, mas pesquisa na internet curso. Tem curso online hoje, tem curso presencial, tem vários tipos de curso. Só pesquisar na internet. Aí tem outra aqui, o Naldo perguntando não, falando. Conhecer o corpo é fundamental. Recebi uma massagem de relaxamento e me surpreendi em ficar excitado, com toques pelo corpo, sem toque sexual. E, na verdade, conhecer o corpo é fundamental, mas a gente diz que corpo e mente formam um único sistema,
Mas, na verdade, o corpo, eu falo que é a parte física da mente. Então, a partir do momento que a gente está conhecendo o nosso corpo, a gente está conhecendo a nossa mente. É um autoconhecimento, né? Corpo e mente. Sensual é diferente. Esse cara, ele deu um exemplo aqui, perguntou se esse cara pode ser considerado maníaco. Na verdade, quando a gente fala de maníaco aí, é para onde está direcionando a energia sexual. Se você está usando essa energia para o lado negativo, você vai ser um maníaco. Agora, se você for usar a sua energia para o lado positivo, né, aí você vai construir. Ah, eu acho que ele está falando aqui desse. Ele fez um comentário aqui antes, que ele tem um Isso. amigo que ele. Aham. Aí tem uma coisa que acontece com frequência, assim, de eu estar tomando daquela outra pessoa. Assim, nem é de verdade que eu quero, que desejo muitas vezes, mas eu tô ali num medo de perder aquilo ali, que eu preciso ocupar todos os espaços que aquela pessoa está permitindo, né? Então eu vou tomando, cercando, e aí acaba que, sei lá, tem 4 relações sexuais por dia. Eu acho que foi isso que ele falou. Uhum. E aí vai da pessoa também dar um limite, né? Que assim como eu posso estar cedendo a minha energia, e posso ter alguém aí tomando, me ocupando os espaços, me sufocando. Isso cansa fisicamente, né? Por mais que eu não me mova, ou que não seja na relação sexual, que só tem alguém aqui na presença e tomando, e tomando, e tomando. Sim. Diogo, eu tenho uma frase aqui que eu queria ler, que é desse livro aqui, ó. Seja Homem, não sei se você conhece, Não, não conheço. porque só para trazer um novo conceito de homem e o que nós homens precisamos olhar. Posso ler? Sim, Ser homem é ter coragem, coragem de ser quem você é, como você é ter autorresponsabilidade. Os homens precisam de amor. Os homens precisam de amor de outros homens, e não apenas das mulheres ou de suas parceiras ou parceiros. Os homens precisam de amor íntimo e não sexual. Um amor que vá além das expectativas colocadas sobre a masculinidade. Essa masculinidade que muitas vezes impõe aos indivíduos um sentimento de que eles só poderão ter um lugar no mundo quando forem capazes de realizar o que é esperado deles enquanto homens. Os homens precisam se sentir à vontade para dizer eu te amo a outros homens, sem a necessidade de acrescentar cara, mano, ou sem ter que dizer que é um amor sem viadagem, o que só reduz a expressão do amor de um homem pelo outro a uma questão de sexualidade. E não é. O amor e o movimento de nos aceitarmos ao mesmo tempo em que nos envolvemos com as pessoas ao redor, nos deixam à vontade na própria pele. Desse livro, Seja Homem, do JJ Bola. A gente tem dificuldade né, voltando aqui no assunto, de mostrar os nossos sentimentos, né, as nossas emoções. Mas os homens têm dificuldade de amar e dizer eu te amo a outros homens também. E isso, olha a minha dificuldade, Diogo. Por exemplo, meu pai, ele não me abraçava, ele não me beijava, ele não me pegava no colo. Hoje eu tenho 3 filhos homens. E eu tinha a dificuldade também de abraçar, de beijar, porque eu não aprendi, né? Olha o exemplo do macho alfa, entendeu? uhum. Agora, a partir do momento que eu fui trabalhar o meu autoconhecimento,
e eu comecei a trabalhar minha energia masculina e minha energia feminina, hoje eu abraço meus filhos, eu beijo, eu pego no colo, entendeu? Eu me curei, né? E cortei esse exemplo de macho alfa deturpado, né, do meu pai. Então é que eu achei bonito e quis trazer aqui. Eu acho que é muito interessante e cada vez mais vem surgindo grupos de homens aqui mesmo no Instagram está se formando muitos grupos assim Sim, voltado para uma masculinidade mais consciente, uma sexualidade mais consciente e realmente isso é uma coisa que é fato. O homem realmente precisa ser tocado por outro homem. Não quer dizer que seja algo com uma conotação sexual. É muito simples a gente observar, por exemplo, o jogo de futebol, né, que a gente falou no início aqui. É um jogo de contato. Então, por mais que ele vá lá numa coisa bruta, vá lá e dê um jogo de corpo, tá acontecendo um contato. A energia masculina tem uma algo que ele precisa ser competitivo, sim. né? A Precisa competição. ter a coisa da competição. Eu também estou há pouco tempo estou buscando aqui a estar mais conectado com o meu guerreiro, né? Além das minhas práticas que eu faço diária, depois se me permitiu, gostaria de falar um pouquinho. Eu comecei a fazer jiu-jitsu. E aí, claro, tem toda uma questão de competição, que mas eu sou faixa branca, eu só apanho de todo mundo lá por enquanto. Mas assim, tem toda uma filosofia por detrás, não se trata de ganhar ou de perder, né? Porque eu ganho e perco só aqui, só na minha mente que eu Sim. ganho e que eu perco. Mas Uhum. assim, cada vez que eu saio de casa, seja com chuva, com sol, eu saio, nem que seja para ir lá e tomar uma massa, eu tô ganhando Aham. experiência, tô ganhando contato com os meus amigos, né, com outros homens, tô sabendo de novo da relação deles com as mulheres, com a família deles, como eles interagem com o mundo. Então eu sempre tô ganhando. Sim. E aí, nesse trabalho seu, você está trazendo o equilíbrio das energias, né? Da energia Sim. feminina e da energia masculina. Muito bacana. Você quer falar mais alguma coisa, Diogo? Cara, sobre o macho alfa, eu gostaria de fechar aqui falando um pouquinho das minhas práticas que assim bem abruptamente, assim, sem muita organização, eu vou começar amanhã, decidi, não faz muito tempo, e vou abrir aqui no Instagram, então se alguém quiser seguir, me acompanhar, vou fazer também nesse formato de lives e falando dos meus rituais, né, como que eu invoco esse meu poder de fogo, de estar ligado com o guerreiro, de trazer mais energia para o meu dia a dia, poder de realização e de expressar também, que eu acho que é algo que é bem desafiador, né, que a gente está falando até há pouco, que, tipo, os medos, as dores, e sem estar num lugar de competição de quem é que tem o pau maior, Sim. mas de assim, eu tô feliz com o meu pau, e o meu pau é esse, e no Tantra até o nome do pênis é Lingam, Sim. né? Aham. E o Lingam significa o sabre de luz. Então, poxa, a gente é um guerreiro possuidor do sabre e não é o tamanho do sabre que importa, mas é como você manipula o Sim, sabre. sim, é o que eu falei. Vai Então, aprender a fazer outras coisas com ele, né? exatamente. E aí deixa o meu convite aqui para quem quiser. Eu vou começar amanhã às 7 horas, então vou começar falando um pouco da prática, né, e explanando um pouco mais, abrir para perguntas também. E com o passar do tempo, daí nós vamos sinto de fechada aí para poder fazer as práticas, ter um pouco mais de privacidade sem estar aberto, assim. Mas enfim, eu começo falando dessas práticas amanhã. Se tu Beleza, quiser vir, sinta-se convidado. com certeza. Hum. Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Então é isso. Diogo, eu agradeço por ter aceito o Me dá- convite de fazer a eu live quero, comigo.
deixa eu te falar Grati... aqui Pode falar. só mais. Como a gente vem falando do macho alfa aqui, Ah, e resumidamente, assim, é quebrar paradigmas. É quebrar coisas que a gente traz da infância, tomando como verdade, né? Lembrando que é construir um castelo na areia movediça sem quebrar. E às vezes é difícil mesmo. Estou num meio, num núcleo, com amigos que pensam de tal forma e eu chegar com esse pensamento aqui, talvez eu seja o excluído. Ou talvez não. Mas à medida que você que é excluído de um grupo, logo vão surgir três grupos para você chegar com a tua ideia amadurecida. sim. Então, se eu pudesse dar uma dica ou um conselho, eu diria quebre os paradigmas. Se coloque em situações desafiadoras. Eu acabei me passando aqui, eu não falei do primeiro não que eu dei pro meu pai. Eu tinha 26 anos quando eu disse não para ele a primeira vez. Eu fazia faculdade de engenharia mecânica e Uhum. eu estudei, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida. E ele chegou lá me pedindo uma carona, se eu levava ele num lugar, agora não lembro, e eu disse não. Mas assim, eu tive uma sensação de ter borboletas assim no meu estômago, eu tremia, eu suava frio assim, pela primeira vez com 26 anos, ter dito não para alguém. Uhum. Foi bem desafiador para mim, mas para Sim. ele também foi, porque a gente brigou, a gente discutiu, mas eu firmei o não e eu disse não e aqui é não e eu não pude dizer assim não, eu não pude dizer um não sorrindo porque esse não é o não, né? Eu tive que não e sustentei e fiquei. E foram várias e várias e várias vezes que eu me coloquei nesse desafio. Aí a gente aprendeu. Foi um Aham. aprendizado bem lindo que a gente teve juntos, mas realmente a gente aprendeu a respeitar o espaço um do outro. Sim. Acho que é isso. Ah, Se eu pudesse deixar uma dica, um conselho, é quebre os paradigmas, se coloque nos desafios. bacana, bacana. Então eu vou dar uma dica também, já que é para quebrar os paradigmas que a gente estava falando dos homens que têm vergonha de falar das suas dores. Então seja o primeiro homem no seu grupo aí de amigos a falar da sua dor, né? Não tenha medo, não tenha vergonha, fale da sua dor Uhum. e quebre os paradigmas. Então é isso, Diogo. É isso aí. Prazerzão, hein? Beleza, muito obrigado, gratidão Eu que te agradeço. e até qualquer dia, qualquer hora. Beleza? A- Até, um beijo a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal, por ter participado da live, os seguidores do Diogo, os meus seguidores. Muito obrigado. Gratidão pela presença de todos aí. Tchau, tchau.